E aí é muito importante que isso não fique na gaveta, que você Exato. faça essa transmissão até o final e que a pessoa que está comprando vá até o cartório de registro para registrar esse imóvel no seu nome, porque não adianta, né, Janice, fazer só uma escritura pública Exatamente. e E guardar na guardar gaveta. debaixo do colchão. Não adianta. Não Quem é adianta. dono é quem está no registro. Só é dono quem registra. Isso é uma disposição expressa do nosso Código Civil brasileiro. Então, se você tem um documento da sua casa, leve a registro o quanto antes, para te garantir segurança. Sabe, Milene? Porque quando você não faz isso, você se sujeita a vários problemas. Um deles, você vai e descobre que, por exemplo, o vendedor que você confia, que, enfim, não teria nenhum problema em relação a ele, está com uma indisponibilidade de todos os seus bens por uma questão trabalhista ou por outro Já problema, pensou enfim. esse problemaço? Exata, é Você um correr risco de problemaço. perder o seu imóvel porque Exatamente. está arrolado numa dívida trabalhista do antigo Do antigo proprietário. proprietário, porque é quem está na matrícula. Sim, porque Então ele que é o você não dono, né? consegue transferir para o seu nome, porque a ordem de indisponibilidade está lá e de repente todos os bens que estiverem em nome daquela pessoa estão bloqueados. E quando tem Ou quando a pessoa falecimento? morre, exatamente, Nossa, quando aí é um falece. problemaço, Aí porque é aí é outro inventário, problemaço. né? Exatamente. Se você não chegou a lavrar a escritura da compra e venda, infelizmente você vai ter que pensar sim em colocar esse bem no inventário da pessoa, fazer a partilha e, enfim, E os herdeiros ver com os herdeiros entenderem que você é o exatamente. dono, os herdeiros de boa fé, que a Exatamente. gente vai ter que contar com a boa fé desses herdeiros para assim, para assinarem, identificando que esse Uhum. imóvel não é mais do Daquela espólio. aham, exatamente. Então, são dores de cabeça que custam tempo, dinheiro, a tua paz de espírito, e a gente infelizmente só percebe isso, assim, no dia a dia da serventia, quando a pessoa chega desesperada, "tô doente, Quando preciso vender acontece. meu imóvel", como aconteceu demais na pandemia, "preciso pagar meu tratamento de saúde, vou vender a minha casa, mas eu não registrei ela ainda". Veja se dá para registrar e aí, E vez aí por outra, a gente se não consegue depara com essa registrar, situação e não consegue registrar. porque ou alguém Então, faleceu, ou alguém está com indisponibilidade de exato. bens. Ou qualquer outro tipo de gravame, né? Que hoje existem Sim, várias vários. situações que podem impedir a venda. Então, é muito importante você registrar para o seu nome, que daí você fica tranquilo. Esse imóvel é meu e ninguém vai me tirar daqui. Então, tá tudo certo. Então, registrem seus imóveis, para que você tenha segurança e paz de espírito, Com né? certeza. Aí você vai. Como é que funciona a sequência de uma venda? Você vai assinar um contrato particular de compra e venda para ter aquelas avanças de entrega de chaves, o que fica no imóvel, fazer o pagamento de um sinal, isso mediante as certidões negativas. Depois você vai ou para o cartório de notas fazer a escritura pública do imóvel, ou você vai para o banco fazer o financiamento. Aí você assina o financiamento no banco, que já tem força de escritura, correto? Exato. O contrato de financiamento em qualquer banco, ele já tem força de escritura. Você efetua inclusive um pagamento, que é como se você estivesse fazendo o pagamento da sua escritura pública. Depois, entrou a escritura pública, foi assinada ou no cartório de notas ou no banco. Depois disso, o próximo passo é o cartório de registro de imóveis. E quando é feita a venda por financiamento, o Uhum. proprietário só recebe o dinheiro do financiamento após ser O registrada a registro. alienação fiduciária e Exato. registrada em nome da pessoa que está comprando, né? São dois Exatamente isso. registros, né? Isso. É o registro da compra e venda. Isso. Então, se não for uma compra e venda à vista, você vai precisar financiar. Então, são dois registros: a compra e venda em si e a alienação fiduciária. E aí vai para o cartório de registro, faz o registro daquele contrato de financiamento do banco, depois pega esse contrato, retorna ao banco. Quando você entrega ao banco o contrato registrado, é que até 5 dias úteis o banco libera o recurso na conta do proprietário. Então, a rigor, todas as vendas com assinatura de financiamento, ninguém está correndo risco, porque
todos vão ter que ir para o registro. Sim. Agora, quando a venda ela ocorre de forma particular com recursos próprios, às Uhum. vezes a pessoa fica no contrato particular e uma procuração pública. Pelo amor de E Deus, Milene, tu aí tocaste num assunto, isso procuração. isso tem em Belém tem de monte. Demais, E aí, às vezes, a gente exatamente. vai, Janice, verificar a documentação de imóvel que a gente vai vender e o proprietário mostra uma procuração de 30, de 20 anos atrás. E aí ele Exato. pensa que tá tudo ok. E não tá, E não Milene. tá, E né? todo dia a gente dá essa notícia no cartório. Uma cadeia de procurações, sendo que aquela primeira pessoa que tá lá morreu. Já pensou? Pelo Código Civil, quando a pessoa morre, esse mandato, que é o instrumento do mandato é a procuração. Então, eu Sim, estou te dando poderes por meio de uma procuração, então eu estou te elegendo por meio do mandato. Muito bem. Quando a pessoa falece, automaticamente esses poderes cessam. Então, sim. não existe mais poder para ninguém se a pessoa faleceu, salvo se houver expressa previsão em contrário na procuração. A procuração tem que estar irrevogável e retratável. E qual E, é a nomenclatura? tem um artigo no Código Civil, que é o Sim. artigo 1684, e Hum, aí ele vai dizer isso, que mesmo após a morte, hum. ainda permanece vigente os poderes para a finalização do contrato, do negócio jurídico que estiver sendo celebrado, Sim. tá? Então, é muito importante ter essa previsão. Só que adivinha, Milene? A Não tem. maioria Não absoluta das tem. procurações que a gente pega não tem. Não tem. E aí a gente cai de novo naquela problemática de não conseguir registrar, porque a pessoa tem uma cadeia de procurações que no frigir dos ovos não valem mais nada, Não porque vale a mais pessoa, nada. a inicial morreu. Então, a partir dela, Os todo o resto subestabelecimentos todos cai. caíram. Exatamente isso. Já Então, a pensou? gente vê muito isso na prática. E aí tem vendas, Janice, pelo menos lá na nossa imobiliária, nós, a rigor, a gente tem muito cuidado com isso. No nosso Certo. contrato de compra e venda tem o prazo Uhum. para o comprador fazer o seu registro. Eu Perfeito. não deixo o meu cliente proprietário Uhum. ficar também com o imóvel dele à mercê do comprador, que às vezes não tem o recurso para passar para o nome dele, ele está correndo mais risco do que o proprietário, Exato. mas Aham. eu não deixo isso acontecer. Geralmente, na hora da negociação, eu já passo todas as custas cartorárias para o cliente comprador, faço um relatório dessas custas cartorárias, entrego a ele e eu digo para ele se programar para aquelas custas, Uhum. porque a compra do imóvel na Milênia Azevedo Imóveis, ela só termina quando eu registro o imóvel do meu Perfeito. cliente. Eu não Você deixo o está meu cliente no certíssima. meio do caminho sozinho. Uhum. E aí o que que acontece? O que eu vejo que às vezes existem corretores e existem também proprietários quando vendem o imóvel diretamente, que chegam no cartório de notas e fazem aquela lavratura da escritura, não é procuração, é a escritura Uhum. pública, e dizem: ai, que bom, paguei o ITBI, porque agora a escritura é obrigatório ter pago Sim. o ITBI antes, até Uhum. a procuração em causa própria também, Sim, a né, que procuração em agora causa é própria obrigatório, né? tem cláusulas específicas para ser procuração em causa própria. E Um dos aí requisitos é exatamente o pagamento do pagamento do ITBI. ITBI. Aí o cliente paga o ITBI, beleza, vai para o cartório, faz a escritura, né? Lavratura da escritura pública, põe na pasta, entrega para o cliente e tchau. Seja feliz, ali acabou o trabalho do corretor. O nosso não acabou. O nosso vai ter que levar para o Perfeito. registro. A gente leva ao Uhum. registro. Por quê? Porque mesmo que você faça o pagamento do ITBI, mesmo que haja esse pagamento do ITBI, mesmo que haja a assinatura da escritura pública, se não for para o registro, quem é o dono é quem está É lá no quem está lá registro. na matrícula, exatamente. E eu quero alertar também, porque uma coisa que perguntam bastante: ah, mas eu já transferi o IPTU para o meu nome, então eu já sou o dono? A gente diz não, Não, porque IPTU é um mero cadastro do município. sim, ITBI é o pagamento do tributo responsável por essa transmissão. Mas quem te garante propriedade é o é o registro. registro de Então, se imóveis. você não levar para o registro de imóveis competente, esse imóvel não vai ser seu, tecnicamente falando. Sim, Então, é muito importante exatamente você alertar todos os corretores de imóveis, porque a gente vê isso na prática. fale com eles. Eles estão. Corretores de imóveis, façam isso, sigam o exemplo da Milene, que ela está falando aqui.
Não acabem a sua venda simplesmente na transmissão ou na assinatura de uma escritura ou de um contrato. Garantam efetivamente o registro disso. E aí você entrega a certidão de inteiro teor, já em nome do seu cliente, nas mãos do seu cliente. Que aí sim, todos vão ficar tranquilos. Você, como corretor de imóveis, por ter prestado um serviço excelente e de qualidade, e o seu cliente, como comprador, que vai garantir que a propriedade efetivamente passa a ser dele. Muito bem, é isso aí.